de todas as unções que eu impus as mãos sobre você, se você aproveitou, aproveitou. Há uma cobrança em você agora. Isso é para mudar você. Agora, se você é aquela pessoa que é sempre receber, receber, e não está enxergando aonde produzir, você perde até o que eu depositei na sua vida. Porque tudo tem um tempo e tem que ser utilizado. A unção, ela não vem para simplesmente vir te renovar e passar, ela vem para um propósito, para prosperar a sua vida, para fazer você vencer suas batalhas, para fazer você se tornar mais sábio. A unção, ela vem para tudo na tua vida, para te capacitar em qualquer área da sua vida. Então, a coisa mais importante que estão fazendo, consagrando-se 12 dias do mês. Então, no final desses 12 dias, a pergunta para você será: o que Deus falou com você? A segunda pergunta é: o que você está fazendo para obedecer o que Deus falou e o que está mudando na sua vida? Quais são as coisas que você enxergou para que você venha mudar na sua vida, para que o ano de 2026 seja um ano mais próspero na sua vida? Então, daqui a 12 dias eu vou te fazer essa pergunta de novo. O que Deus falou com você? Quais são as coisas que você enxergou que você tem que mudar? E quais são as coisas que você já começou a se empenhar para ter uma mudança na sua vida? Se você não tem essas três coisas, desculpe, mas o seu propósito tem alguma coisa errada. Alguma coisa está errada. Mateus 7,7. Pedi, dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abri-se-vos-á. A palavra pedir em grego é aitel. Suplicar, requerer, pedir algo. O que acontece é, a maioria dos cristãos estão na dimensão só do pedir, aitel. Mas existe mais duas dimensões que você tem que acessar. A palavra pedir, ela está, infelizmente, aqui, na dimensão onde você só fala, onde você suplica algo de acordo com a sua necessidade. Então, a maioria das pessoas no Evangelho, elas sabem pedir, mas poucas sabem buscar. Algumas ainda pedem e não recebem, porque ainda pedem mal. É o que o livro de Tiago nos ensina. Então, quando você está no nível do aiteus, e você está pedindo, a Bíblia te ensina que aquele que pede, recebe. Mas ele vai falar, ele vai te mostrar que existe outro nível à frente, buscar. E a palavra buscar em grego é zétel. Procurar a fim de encontrar. Só que zétel está confinado a uma coisa mais profunda ainda. Pensamento e meditação, investigar. Exigir algo de alguém. Então, quando você pede, ele vai te dar, tem uma limitação ao pedido. Porque tem coisas que você não alcança na dimensão do aitel, pedir. Tem coisas que você só alcança na dimensão do buscar. Zétel. Meditar, prescutar. Então, zétel está ligado à profunda meditação até que você encontre algo. Então, tem coisas que Deus te dá, mas tem coisas que Ele espera que você encontre. E para você entrar na dimensão da busca, aí entra a revelação. Porque os segredos escondidos são para aqueles que amam a Deus. Então a palavra de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, se não me engano,
Os segredos revelados pertencem aos nossos filhos. Então, Deus oculta certas coisas. O conhecimento oculto pertence a Yahweh, nosso Deus. O saber revelado e entendimento pertence a nós e a nossos filhos. Tiraram o versículo, filho? O saber revelado. Então, para você entrar e descobrir, existem certas coisas na sua vida que você só possuirá quando você sair do Aitel, parar de ficar só pedindo, e você aprender a buscar. Então, Jeremias 29:3, buscar-me-ão e me encontrarão quando me buscarem de todo o vosso coração. Então ele está ensinando, eu, o Senhor, me deixarei ser encontrado por vocês. Então, a dimensão da intimidade, da comunhão, você só encontra ela no Zetel, quando você busca. E Zetel é aquele que está investigando, meditando, até que você consiga achar o que estava escondido. Ou seja, até que a revelação chegue a você. Então você não vai conseguir receber certas coisas só na dimensão do Aitel, pedir. Deus me dá prosperidade, aumenta a minha riqueza. Deus me dá mais santidade. Não, Ele quer que você, para isso, você busque e não só peça. Algumas coisas Deus te dá porque elas estão condicionadas somente à fé do pedir. Outras estão condicionadas à fé do buscar. É aquela que Ele diz para você, clame a mim. Eu, Senhor, te responder-te. Te anunciarei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Ou seja, coisas que estão além da tua capacidade imaginatória. Coisas que estão além do conhecimento do que você sabia que Deus tinha reservado para você. Que são aquelas que diz no livro de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13. Versículo 9 ao 13. Aquelas que nem subiu ainda nos seus pensamentos. Coisas que você não viu, você não ouviu. Que nem passou ainda nos seus desejos. São as coisas que estão reservadas para aqueles que buscam a Ele. Então tem coisas que você nunca vai receber na tua vida, porque você nem sabe que existe para você. Mas a fé, ela te dá a visão, ela te dá um panorama do teu futuro. Quando você lê as Escrituras, é onde eu vou entrar com vocês em uma coisa que é muito importante hoje. As Escrituras é capaz de fazer você ter um vislumbre de coisas que você nunca imaginou na tua vida, que Deus é capaz de fazer com você e te dar na tua vida. Por que é importante meditação? Porque você está na dimensão do buscar, que é meditar, Zetel. E quando você entra com concordância, e quando você entra com a meditação, você começa a ler a Bíblia. Deus já começa a colocar em você, o seu coração começa a ser cativado pela percepção das promessas que estão falando na palavra de Deus. A sua mente é capaz de começar agora a absorver pensamentos que ela não tinha. Então é sinal que você entrou em outra esfera de busca. Começou a descobrir coisas que estavam ocultas dos seus olhos, da tua mente, do seu coração. Aí Ele te mostra que na dimensão do buscar, Ele vai te provar, Ele vai te colocar numa esfera onde está muito além do que a sua capacidade humana, das suas necessidades humanas enxergava. E Ele te convida a um estado acima da necessidade. Buscar para encontrar os segredos ocultos. Aquela voz que está há anos esperando para falar com você sobre o teu chamado. Mas teu coração não foi despertado ainda. Porque a fé começa a funcionar na dimensão onde o seu coração é cativado. Aonde o reino do seu coração, da sua mente, não é capaz de ser cativado pela palavra, pela voz de Deus, pela palavra de Deus, você não tem fé. Tua fé não funciona.
Por isso que é bem claro as Escrituras: se tu crer com o seu coração, confessar com a sua boca. A fé depende que você creia com o coração. O que significa isso? É a capacidade de desejar, imaginar e sonhar. Quando você começa a ler as Escrituras, quando você vem na igreja, quando a palavra profética vai até você, quando as coisas do reino do Espírito começam a despertar o seu desejo do coração, quando o seu coração começa a ser cativado por coisas que estavam além das suas próprias necessidades humanas, que elas estão agora na esfera do reino do Espírito, que elas estão em outra dimensão. Quando as coisas da dimensão do reino de Deus, do reino do Espírito, do Evangelho, começam a cativar o seu coração e os seus pensamentos, você começa a buscá-las. Aí você começa a encontrar os seus verdadeiros tesouros no reino do Espírito. Você começa a ser participante e possuidor de coisas que estão além só do pedir Deus. Oi, me dá, me dá. Deus me ajuda, Deus me socorre. Calma aí. Ele olha para você: até quando você vai ficar só aí? Eu tenho coisas muito maiores do que você precisa. Eu tenho coisas muito maiores que só aqueles que buscam encontrarão. Então, como é que ele faz você enxergar coisas que estavam além da tua capacidade de ver? Quando você ouve a palavra, quando você lê a palavra, quando você está orando e você entra na dimensão do Espírito e começa a ouvir Deus falar com você através dos portais proféticos. Eu falei de 3 deles, sobre a influência do Espírito. Quando o Espírito de Deus vem sobre você, ele começa a falar coisas que você jamais imaginou. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, na noite que eu fui batizado com o Espírito Santo, aquela profetisa de Deus falou comigo: te levarei aos 4 cantos do mundo para pregar o meu evangelho. Aquilo cativou meu coração imediatamente. Comecei a sonhar, a pensar e a desejar coisas que estavam muito além da minha realidade pobre e miserável que eu tinha naquela favela. Então Deus está convocando, chamando as pessoas: saiam da dimensão do Eitel, só de pedir aquilo que você acha que está certo, que está bom, que está suficiente. Entra naquela dimensão dos Etels, meditar, para escutar, ser cativado no reino da mente, dos corações, pelas promessas da palavra de Deus. Lugares que a Bíblia te ensina você a entrar. É ali que ele fala e desperta aquilo que estava além da tua capacidade humana de enxergar. Porque na esfera da carne você só vê algo, mas quando você começa a ser cativado do reino do coração para a esfera do reino do Espírito, mas você lê a Bíblia e você ainda não é despertado. Por quê? Porque Deus não fala certas coisas com você? Por que você não é capaz de ouvir certas coisas profundas? Porque o seu coração não está procurando. Ele não enxergou. Por isso que Paulo ele faz uma oração específica, Efésios capítulo 1, versículo 18, para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, a fim de que vocês saibam a esperança pela qual ele vos chamou, e as riquezas da sua gloriosa herança sobre os santos, e a soberania e grandeza do seu poder em que vós opera. O mesmo poder que manifestou em Cristo ressuscitando dentre os mortos. Olha o que aconteceu na minha vida. Quando eu peguei essa chave na minha vida, eu comecei a meditar no livro de Efésios todos os dias. E o reino do meu coração foi sendo cativado exatamente por essa palavra. E eu ficava assim: Senhor, o que são riquezas da tua glória? Eu quero. Pronto. Esta palavra me cativou. E exatamente dentro dessa palavra que ela começou a despertar a minha fé.
Porque eu comecei a buscar aquilo que a minha razão não entendia. A minha limitação naquela época de jovem, a minha limitação espiritual, eu não conseguia enxergar aquilo ainda. Mas eu comecei a buscar. Eu comecei a ler a palavra, eu comecei a entender o que Paulo estava falando. As gloriosas riquezas de Deus, que eu venha receber o Espírito de sabedoria e revelação. Senhor, me dá esse negócio. E eu comecei a buscar aquilo que o meu coração foi cativado. Não é você ler a Bíblia inteira que vai fazer a diferença na tua vida. O segredo é aquilo que te cativa. Se Deus pega você, na hora que você está meditando, e cativa seu coração, Ele capta o seu coração, Ele acessa pela palavra, te deu um acesso chamado fé. É aquilo ali que vai sair do reino do Espírito, que começa a trabalhar dentro dos seus sentidos, seus desejos, afeições, pensamentos e sonhos. Então, quando a fé ela é despertada através daquilo que o seu coração foi cativado, captado pela palavra, você começa a enxergar pelo Espírito. Você enxerga pelo coração espiritual. É ali que Deus começa agora a provocar, a gerar dentro de você a substância do Espírito. E ela vai materializar na sua vida. Esse aqui é o maior segredo de fé que eu estou ensinando para vocês. Se você quiser pegar, você pega. Por isso que a Bíblia te ensina, se você crer com o seu coração, tudo que você não é capaz de enxergar com o coração, você não é capaz de manifestar a fé. Não adianta, não existe fé sem um coração cativado pela palavra e pelo que Deus fala. Então, qual o segredo? Você está lendo a Bíblia, algo te pega. Você começa a orar o que a palavra está falando. Ou seja, isso significa buscar. Que é meditar, para escutar, e aquele mistério, ele vem e abre para você. Abre. Quando você está no Zé, o Senhor me dá uma provisão financeira para isso e aquilo, e vem menos do que o necessário, você nunca consegue. Quando você pede algo e você não consegue, então, meu filho, muda de dimensão. Agora é hora do Zetel. Buscar. Então, se você sabe as coisas de Deus, mas não está funcionando por quê? Deus falou assim, filho, para um pouco, vem me buscar. Eu quero te ensinar algo. Eu quero te mostrar algo, antes de dar algo para você. Mesmo que eu seja possuidor de acesso, escute muito bem. Se eu falo algo com Deus, Ele não me dá, peraí. A Bíblia me diz bem claro, 1 João, se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos concederá. Então, se eu estou pedindo e não está sendo concedido, porque algo eu não estou entendendo. Então, eu tenho que começar a buscar. Algo Ele vai começar a falar que vai provocar a verdadeira fé. A fé vai ser ativada em outra dimensão. Aí eu entro em concordância com algo do reino. E eu começo agora a falar com Ele, eu começo a acessar. Eu descobri o que estava acontecendo. Porque eu busquei. Quando você começa a orar em línguas, quando você começa a orar em línguas, o seu espírito ele se carrega de algo. Mas agora você precisa que haja uma comunicação entre o reino do teu espírito e o reino da sua alma. Uma coisa é você orar em línguas, outra coisa é você ter a capacidade e ter a inteligência espiritual. Eu estou falando, Deus te dá uma habilidade. Estou falando, Deus te dá uma habilidade e ela está no reino dos domínios da sua mente, seu pensamento, seu sentimento, seu coração, para acessar o que está no seu espírito.
Mas se você tem uma mente perturbada, se você está sempre focado no seu Instagram, se você está sempre com a mente divagando por coisas e coisas e nunca consegue fazer as coisas objetivas da vida, você está em apuros. Você não vai ouvir seu espírito falar. Você não vai ouvir o testemunho interior do seu espírito. Então você pede, algumas coisas Deus te dá, mas quando você começa a pedir, não está acontecendo. É hora de buscar. Ou seja, é hora de prescrutar uma dimensão. Acessar a dimensão mais profunda do reino do Espírito. Aquela resposta que você não tem, você tem ela sim. Você tem ela sim. Mas temos dificuldade de parar para ouvir a voz de Deus. Somos preguiçosos, não queremos, as pessoas não querem o quê? Buscar. Por isso que a maioria dos cristãos são fracos. E pobres de espírito. Porque eles gostam só de pedir, mas eles não gostam de buscar. Porque pedir é fácil. Mas tem limitações. É hora de vocês começar a buscar. Quando você consegue acessar o coração de Deus em coisas profundas, porque você está buscando, você colocou seu estado de espírito num estado de meditação, de uma procura. Ele promete para vocês me buscarão e vão me encontrar. E por que ele fala de todo o coração? Porque você vai ter que tirar as distrações, você vai ter que tirar as afeições falsas, você vai ter que tirar a carne, você vai ter que tirar aquilo que está roubando a sua atenção do espírito. Para buscar Deus de todo o coração, você primeiro tem que começar a fazer uma poldagem. Espera aí. Silencia a voz de amiguinhos que estão roubando a sua atenção. 2. Tire da tua vida aquilo que está tirando o teu foco das coisas espirituais. Calma, você não vai buscar Deus de todo o coração se você começar a fazer uma seleção primeiro. A pessoa quer buscar Deus e vai lá cheio de emoção para Deus no monte e grita e acha que isso é buscar Deus de todo o coração. É isso que está fazendo muito tropeçar aqui. Não é emoção que convoca o reino. É consistência e consciência. De fé. Busca Deus de todo o coração, calma aí. Tira primeiro as coisas que estão distraindo você. Jejum. De comida. De amigo, de vozes que estão distraindo vocês de focar na voz de Deus. Pare e ouça Ele. Volte essa afeição do teu coração para o reino dele. O teu coração estava o quê? Ansioso? Estava o quê? Depressivo? Onde estava o seu coração? É porque ele está colocado na carne, nas coisas que você não consegue possuir ainda, e você fica depressivo, você fica angustiado, fica ansioso, porque as coisas não estão no seu tempo, não estão na sua posse, e você está passando tempo, esse sistema fica te perturbando ainda mais, para você ficar através de alguma coisa que dê certo, isso está te perturbando, não vai te levar para lugar nenhum, você vai morrer assim, então é melhor você parar. Para, isso não vai levar a lugar nenhum. Nunca foi assim com a minha vida e nunca vai ser. Qual é a forma de Deus trabalhar? Deus tem a sua forma. Primeiro ele vai cativar o reino do seu coração e puxar para ele. Aí depois a solução começa a chegar para você. Quando o seu coração volta para ele. Então para o coração voltar para ele, não se preocupa. Eu não estou te falando de sentimentos aqui, não estou te falando de emoções. Não espere sentir para fazer as coisas que tem que ser feitas. Não espere sentir um sentimento de amor para Deus para entender que você ama Ele. Não espere sentir um sentimento de romance, de quebrantamento para você buscar a Deus. Não seja ignorante. Não é assim. Isso aí vem, isso é bom. Mas primeiro faz o que tem que ser feito, depois as coisas elas começam a fluir. Coloca o coração disponível para Deus, daqui a pouco ele começa a quebrantar e o sentimento chega. É isso, Deus te deu essa habilidade, mas você que não está usando. O seu maior problema não são os seus problemas. O seu maior problema é a sua incapacidade de usar as soluções que Deus já colocou para você. O seu maior problema é a sua incapacidade de usar a própria consciência e o domínio da vida que Deus te entregou. Está no seu domínio, está na sua vida. É determinação. Amanhã eu vou acordar focado. Vou fazer o que tem que ser feito. Não espere sentimento para ler a Bíblia. Leia por obediência. Compromisso. O
que os homens fazem os homens prosperar na terra? Eles são compromissados. Quebrado, cansado, o empresário vai trabalhar, vai produzir para a empresa dele dar certo. É verdade ou não é? Esses são os filhos das trevas, é o que Jesus disse. São muito mais sagazes os filhos das trevas do que dos objetivos que eles querem, porque são compromissados com a causa deles. Você tem que ser mais compromissado com as coisas corretas da vida, e a tua vida entra no funcionamento certo. Certo e preciso. Eu vou continuar, estou sentindo que Deus está fluindo aqui. Posso continuar ou não posso? Fé, eu estava outro dia orando, o Senhor falou assim para mim: fé é uma substância. Ele falou claramente comigo. Fé é uma substância que Ele deposita. Temos o espírito de fé, temos algo chamado unção. Só que você não está usando ela correta na sua vida. Unção é pura fé, meu querido. É pura fé. Não existe unção sem fé. Unção é a substância. Ela está totalmente ligada à fé, unção. É o espírito de fé. 1 Coríntios 4, 2 Coríntios 4, 13. Nós temos o espírito de fé. Então, como as coisas começam a acontecer? Primeiro, eu falei para vocês. Buscar Deus de todo o coração começa primeiro a tirar aquilo que está competindo com a sua fé, ou que está competindo com o seu espírito, que está afligindo você. Escute o que eu vou te ensinar. Quando algo está competindo contra a sua natureza espiritual, você fica afligido. A ansiedade, ela produz aflição no seu espírito. Contas a pagar, situações que estão vencendo, coisas a fazer. Calma! São elas que estão competindo e estão te afligindo, trazendo angústias, perturbações, dificuldade de você perceber aonde está a escapatória. Pare e ouça o que o Espírito falará a você. Pegue a semana. Começa a fazer a seleção no coração, tirar o que está me pedindo de buscar Deus de todo o coração e ouvir a Ele, para que as coisas comecem a funcionar na minha vida. E Ele vai te falar. E uma vez que você recebe a voz do reino do Espírito, você está com a chave, você está na autoridade correta, na posição certa. Aí sim, tu pode pedir. Aí sim, tu pode ordenar. Agora eu vou entrar sobre a terceira dimensão. Pedir, buscai, fala, batei. A palavra bater em grego é kroo. Literalmente bater na porta. Etel, pedir. Fala, nível das petições. Fala, buscar. Zetel. Fala, nível da revelação. Fala, meditação. E o bater é o nível do acesso. Uma vez que eu aprendo a pedir, desenvolvi a dimensão da revelação, eu aprendi a descobrir a revelação, a ter acesso à revelação. Agora eu sou portador de uma autoridade, de um acesso, eu vou direto na porta. Eu sei isso, vocês sabem. Tem portas no reino que você tem acesso direto, que você não precisa pedir e nem precisa buscar, você precisa acessar. Eu tenho acesso direto, porque já me foi dado acesso à porta, eu já tenho a chave. Quais são as diferenças? Muito, muito diferente. Quando eu estou conversando com Deus, eu acesso dimensões imediatas. Eu não preciso ficar pedindo finanças. Eu não preciso ficar buscando finanças. Eu tenho acesso à porta, porque me foi dado isso. Eu chamo ela, eu vou nela. Vou direto na porta.
É diferente de você buscar até desenvolver uma revelação sobre isso. Até saber de onde vai vir, como vai vir. É diferente de você pedir por causa de uma necessidade. Não. Você é possuidor de um acesso. Por isso que vocês têm que se relacionar profundamente com o reino do Espírito e da revelação. Porque tudo aquilo que você vai buscando, que vai se formando em você, aquilo que você está buscando, segredos revelados, o conhecimento revelado, o Senhor vai te tornar você portador de autoridades e acessos legais no reino do Espírito. Tem coisas que eu não preciso pedir a Deus. Se eu pedir, você está me pedindo por quê? Várias vezes já passei por isso, de pedir coisas que já estavam em meu acesso. Não é do atributo do Pai, ficar fazendo você ficar pedindo. Ele quer que você aprenda a ter acesso à porta, ser participante da intimidade dos propósitos dEle. Para nós ensinarmos tudo isso aqui, seria uma construção aqui, meu querido, mas estou te falando, avance. Eu te coloquei num ponto aqui central, na busca. Mas você vai ter que aprender também a bater na porta, acessar a porta. Você aprende a ter um acesso direto à porta. Uma coisa, quando a porta ainda está em processo de revelação na minha vida, eu passei anos para desenvolver certa dimensão que eu tenho hoje. Mas uma vez que o anjo me levou, me deu acesso à porta, ao reino do Espírito em dimensões específicas, eu tenho acesso a ela. Mas as pessoas querem ficar no Aitel. Acho que isso vai levá-las para algum lugar. Isso tem uma grande limitação. Você vai entrar no reino do Espírito. Agora eu começo a falar uma coisa um pouco mais profunda para você. Eu falei a chave, você não percebeu. Muitas pessoas aqui não percebeu o que eu falei. Aquilo que cativa o seu coração é o que produz desejo, afeições, imagens, sonhos em você. Quando você começa a sonhar, quando algo está no coração, e o sonho do coração, e o que ferve aqui, é o que manifesta aqui no reino do Espírito. Você sonha. E você tem que entender que os sonhos é um portal profético de transição na tua vida. Um dos maiores portais de transição da vida do ser humano. A fé é a capacidade de ver coisas que estão no reino do Espírito, dos sonhos, das visões, das imaginações. Que uma vez que você deseja e começa a viver elas vão se materializar e se integrar na sua vida. A minha pergunta para você é, o que você tem sonhado? O que tem predominado no seu coração como pensamentos e desejos? Se você parar de sonhar, se você parar de acreditar com o coração nas promessas, você estanca a dimensão da fé. Você perde a sua fé ali. Você está restrito no reino do Espírito, porque você deixou de sonhar, de visualizar através do coração. Os sonhos, vocês podem modelar, vocês podem personalizar os seus sonhos. Deus te deu esse poder e você não usa. Por quê? A igreja não foi ensinada sobre isso. Obrigado, Jesus. Deus está prestes a entregar uma chave para você agora. Segura que está vindo meu espírito, estou carregado. Ó, aqui, ó. Está prestes a entregar a chave para você agora. Eu falei a palavra-chave, salvo a palavra-chave. Deus te deu a habilidade de personalizar, de modelar os seus sonhos e materializar isso na vida terrena.
Mas poucos usam isso, e outros que usam inconsciente, não sabe como. Mas Deus acabou de me dar uma graça, agora, para ensinar você. Eu vou te ensinar. Você já sabe. Eu já te ensinei tudinho aqui. Só que essa palavra, da forma que está sendo colocada pelo Espírito, através dos meus lábios para você, ela acabou de abrir uma capacidade de vocês entender o que eu vou te ensinar de novo aqui para você. Quando você começa a meditar e a interiorizar o pensamento de fé, pela meditação na palavra e na oração, você começa a dar molde e personalizar o que você começa a ver em sonhos. E uma vez que aquilo começa a ser produzido nos sonhos, isso entrou no portal de transição para a vida. Você não já reparou? Da sua vida, as coisas que você sonha acontecem? Você sonha que caiu, aconteceu coisas ruins na sua vida. Você sonha que uma cobra te picou e de repente alguém traiu você. Você não reparou que mais de 90% do que a pessoa sonha acontece na vida dela? Que os sonhos, eles não é algo normal. Primeiro, a maior realidade que o ser humano tem é nos sonhos. Desculpe, vou ter que te mostrar agora algo para você. Essa realidade que você está vendo aqui física, o reino material aqui agora, visíveis às percepções naturais dos olhos, elas são a menor parte da realidade da vida. Você não enxerga com os olhos, mas você enxerga através da sua mente. Já vi pessoas que não têm olho, mas enxerga. Testemunho de pessoas. Vai na internet para você ver. Não tem olho. Outros com os olhos tudo branco. Enxerga perfeitamente. Vou te mostrar por onde você enxerga. Feche seus olhos. Coloque sua mão sobre os seus olhos. Fala, Senhor Jesus. O Senhor está sentado num trono de glória, de querubins. Comece a ver isso nas suas imaginações agora. Fala, Senhor Jesus, eu entro no rio da sua glória. Visualiza o rio do jeito que você pode agora. Agora, cada palavra que eu vou falar, veja que essas palavras começam a se tornar uma realidade aí dentro da sua imaginação. Há uma luz ficando mais forte nesse rio agora. Estava escuro, agora você começa a ver mais claro. Mais luz, veja a luz. Aumente a luz, começa a ver mais luz. Se esforce para ver luz. Veja o clarão, ficando clarão agora. Bem claro. Bem claro. Tira as mãos, seus olhos. Olhe para mim. Quem conseguiu ver a luz? Olhe para mim. A minha pergunta para você é: qual é a maior realidade? É aquela que você é capaz de ver no seu interior. As imaginações e os sonhos são a mesma coisa. O portal das visões, êxtase, existe 5 dimensões predominantes no campo visual. 5. Sonhos, visões. Sonhos e visões estão no mesmo campo. Êxtase, o êxtase do espírito é das mais profundas que tem. Depois nós vemos as dimensões dos sentidos abertos, que é quando o reino do espírito, o reino espiritual, ele colide com o reino físico, como eu já passo algumas vezes por isso. Eu vejo o anjo materializado, demônios, seres na minha frente, eu luto fisicamente, eu sinto fisicamente toda aquela, seja a glória de Deus ou seja a opressão das trevas na luta.
Depois você tem o arrebatamento de espírito. Depois o translado de espírito. Quando o corpo vai para dentro da dimensão do espírito. Não só quando o espírito vai para o espírito, para o reino do espírito. A minha pergunta para você é: a sua maior realidade não são as coisas temporais e físicas que vocês vivem do dia a dia. Não, porque o ser humano primeiro foi criado no reino do espírito. Então, toda ordem se deriva do reino do espírito. E uma vez que você começa a se consagrar e o coração a sonhar com as coisas espirituais, a ver o reino do espírito, começa a visualizar pela fé aquilo que Deus começou a falar com você que há tempo. Se você vai comprar um carro, se você vai possuir uma casa, você precisa que isso venha do reino do espírito, para você depois não passar vento na tua vida. Então, primeiro, deixe o coração livre para Deus. Busque a presença dEle. Adore. Ele conhece tudo que vocês precisam, Ele já disse isso para você. Tudo que vocês precisam, o Pai que está no céu sabe todas as coisas. Porém, busca o reino do céu e a sua justiça. Então, o reino dos céus engloba tudo que envolve a pessoa dEle e o reino dEle. Que é impossível você buscar o reino do céu se você também não buscar a pessoa dEle. Jesus disse: eu sou a porta. Quem passar por mim viverá. Então, o reino de Deus é vida. Ele, Jesus, é porta. Sem Ele, é Ele e o reino. Então, o reino dEle consiste o ministério dos anjos, o ministério das línguas, o ministério do fogo, o reino do fogo, o ministério do Espírito Santo, o ministério da palavra. Então busca o reino de Deus. Busca o reino de Deus na dimensão, conecta a dimensão da oração e da meditação. São os dois caminhos mais rápidos. Faça que os portões dos seus 5 sentidos sejam santificados pela palavra e pela oração. Ao ponto que os portões dos seus 5 sentidos, suas percepções humanas, sejam captadas pela palavra e pela oração, pelo desejo das coisas espirituais. A fim de que o seu coração comece a desejar, a se voltar para Deus. Então Deus começará a falar, o Eterno começará a falar com vocês em sonhos, visões, êxtases. Glória a Deus. Jó capítulo 33, versículo 14, coloca para mim. Jó 33, 14. Entretanto, verdade é que Deus fala ora de uma maneira e ora de outra. Então preste atenção. Há momentos que o seu espírito... Não, eu vou ter que te ensinar uma coisa que vocês não perceberam ainda. Deixa eu te ensinar uma coisa, a gente fala sobre isso que eu vou falar agora. Uma vez que o seu coração começa a levar ao reino da mente o desejo dele, a sua capacidade neural, as suas células neurais, tem uma célula chamada astrócitos, são chamadas estrelas neurais. As células e a composição da mente, que é chamado o espírito da mente, Efésios capítulo 3, capítulo 4, versículo 23, vos renovei no espírito da vossa mente. As células neurais, que corresponde à área espiritual, cardíaca e espiritual sua, começam a funcionar. E elas começam a captar imagens, visões do reino do seu espírito, do reino do Espírito de Deus. Essa frequência interior que é chamada rios que flui dentro de nós, nos seus ventres, no ventre do espírito de vocês, eles se conectam às percepções mentais, racionais, intelectuais. Isso significa que a sua mente, ela fica num estado de celular, neural, as redes neurais. Elas estão firmadas dentro das imaginações, memórias, sentimentos,
afeições do coração, ligado ao reino do Espírito, de onde veio esses sentimentos, da palavra de Deus, do reino profético. Então significa que agora aquilo que você chama de natural, ele já está muito mais ligado ao reino do Espírito, que é chamado uma mente transformada. Naus, lugar de reflexão moral, lugar de percepções. Anaus, que Paulo diz. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Existem duas palavras poderosas ali: transformação, metamorfose, e renovação, anakainosis. Ele está falando de dimensão e está falando de substância. Eu estou falando que a minha substância neural, chamada meus neurônios, e as minhas dimensões de alma, as minhas dimensões mentais, da onde é emulada essas imagens, essas visualizações que você acabaram de fazer agora, elas são todas modeladas pelo Espírito, a nova criação. Então, você precisa de um processo de transformação e renovação da mente. Então, traga o reino da sua mente e o reino do seu coração para o Espírito. E depois você veja que naturalmente tudo começa a convergir numa só direção. Então, para você começar a ver pelo Espírito, agir pelo Espírito, sonhar pelo Espírito, imaginar pelo Espírito. Hoje mesmo eu estava no monte, eu estava descendo e eu via claramente Deus falando do maduro para mim, só que eu não percebi que eu estava no reino do Espírito percebendo tudo aquilo. Eu estava no jejum, estava meio cansadinho, né? Eu estava descendo, e se eu for nos tribunais, ele foi julgado, ele foi preso e foi criado. Eu não estava vendo que Deus estava falando que o Maduro foi preso para mim, por causa dos Estados Unidos. Ele falou, chegou o tempo da liberdade venezuelano. Era o reino do Espírito falando comigo. Só que eu via tudo em imagem passando e estava descendo e ir para o acampamento. Aí depois que eu percebi, Deus estava falando comigo. Nesse mesmo lugar onde eu comecei a ver isso, é aquele lugar que quando você está no ônibus, dirigindo, você está parado, aí do nada você vai assim, ó. Aí viagem, daquela viagem da maionese, você faz... Não, e pior, tu vê coisa esquisita. É ou não é? Aí você não entende que é o portal de transição, você está sonhando acordado. E ali você não pode mais ter esse rápido. Não pode mais. As vozes dos espíritos geracionais trabalham em tudo que eu estou te falando aqui, para corromper a mente, o portal das imaginações, dos sonhos, para trazer visões malignas, visualizações de imagens malignas. Quando você corta o fluxo dessas vozes mentirosas, começa aqui, ó. Você começa a cortar. Eu não aceito mais orfandade na minha vida. Eu não aceito mais retrocesso na minha vida. Eu não aceito pessoas mais fofocar no meu ouvido, porque essas frequências das fofocas das pessoas no seu ouvido contaminam o seu estado interior. Faz que as suas imagens da sua mente sejam corrompidas e você não consegue mais ouvir a voz de Deus. Ah, Deus não fala comigo porque você contaminou o portal. Você prejudicou a sua vida. Você está se prejudicando. Quando eu falei dos portões, os 5 sentidos, os portões da alma e do corpo, a sua audição do reino do som, o que você está ouvindo constantemente, está provocando imagens interiores. São essas imagens que depois que abrem portas, ou para o reino das trevas, ou para o reino da luz, que vão dar acesso a dimensões específicas. Então, se você ouve a palavra, se você está aqui continuamente nessa dimensão aqui conosco, captando a palavra, permitindo que o seu coração seja cativado pela verdade, pelo sentimento de Deus, pela unção que o Espírito te toca, e o seu coração é captado por isso, isso vai para o reino dos seus sonhos. Isso salta para o reino das visões e dos êxtases. Abre o canal da comunicação entre o Espírito de Deus e o seu Espírito, e entre o seu Espírito e a sua alma, a sua mente. Meu Deus, eu tenho que escrever esse negócio ficou bom aqui.
Está sendo descortinado para você. Mais do que foi dado, ainda Deus está te dando de novo isso aqui. Explicando de outra maneira para vocês. Até que vocês, opa, agora sim, eu vou funcionar certo. Coloque a sua vida no eixo. Então, para buscar Deus de todo o coração e para que a fé comece a funcionar e você seja possuidor daquilo que você busca, daquilo que você pede, busca e bate, aprenda uma coisa. Vocês têm que estar no reino do Espírito. Por isso que Ele te leva a jejum, propósito de oração, e aí está aqui dentro. Essas horas que vocês estão aqui dentro, ela já está santificando vocês. Ela santifica a dimensão da alma, os seus sons, sua visão, até o cheiro, até o sentido, o seu tato, onde você está sentado. Tudo isso aqui é o seu benefício, é para o seu benefício, para santificar vocês, para tirar as perturbações do mundo, das suas emoções, que às vezes você chega aqui emocionalmente abalado, perturbado, ou com algumas perturbações na sua mente, algumas batalhas espirituais contra o seu espírito. Aí você entra aqui dentro, você ora, quebranta, adora, você leva a paz de espírito com você, é o que você tem que ter. Aí esta paz de espírito que vocês estão sentindo agora, porque esta palavra, ela acessou vocês, porque eu vi que você está bem assim, ó. Aí essa paz de espírito que acessou vocês agora, ela tem que ser predominante na mente e no coração. Então você não precisa correr para encher sua cabeça de coisas. Você precisa silenciar e começar a ter calma com você. Peça perdão a Deus e peça perdão a você mesmo, porque quando você não consegue corresponder a Deus e se corresponder dentro daquilo que você mais almeja, você se pune. E quando você começa a se punir, você fica com tristeza provocada pela sua insuficiência de não conseguir ler a Bíblia, não conseguir orar e ficar abatido porque a coisa não deu certo aquele dia. É verdade, não é? Então, o teu pai aqui está te ensinando, meus filhos. Aprenda. Isso aqui é pai que ensina assim, tá? Eu só quem ama vocês com filho. Dou sempre o melhor para vocês aqui dentro do Rio de Janeiro. Então aprenda. Senhor, me perdoa de eu mesmo ficar me punindo e criando sintomas, sentimentos que não existem em ti. Isso aqui é da minha carne, é minha mesmo. Então, se o teu coração te condena, Deus é maior. Então, Deus é muito maior do que qualquer condenação que tem em você. E está falando para você, 1 João, escute, tire a condenação fora. Aprenda a falar para você, eu não preciso ir para esse caminho. Se você falhou em um processo mental, um processo emocional, não fluiu ali, calma. Calma. Não precisa liberar hormônios desnecessários, errados. Aprenda que não mudou em nada. O Deus que te encheu no culto num dia e no outro dia você está se sentindo um pouco abatido porque você não está se correspondendo às coisas certas, Ele está do mesmo jeitinho, esperando para te encher de novo. Você só tem que entender uma coisa. Carne não quer reino. E ao mesmo tempo que ela te impede, ela tenta fazer uma provocação contra você. Você não está conseguindo. Os diabos aproveitam essas frequências suas que você dá para te assolar. É você, desculpe, mas a maioria das assolações é você que permitiu. O diabo, ele sugeriu. E escute. Então, como é que você tem que aprender a se tratar? Amarás o teu próximo como a ti? Está aí. A maneira que eu sou capaz de amar você hoje é porque eu aprendi a me amar. Então, aprenda a se amar. E pega a dica aqui, que isso aqui está sendo de ouro aqui, o Espírito está me revelando agora aqui. Anota aí, anota isso aqui, não esqueça o que eu vou te falar aqui agora. Repete comigo assim, só para você não esquecer.
Fala, quando eu não conseguir orar, quando eu não conseguir ler a Bíblia, vou fazer duas coisas. Uma ou outra, escute o que eu vou te ensinar aqui agora. Vá em alguém e ore junto com essa pessoa. Ore com alguém. Segundo, pregue para alguém. Pregue para alguém. Mas eu estou vazio. Pregue para tu ver o que está em você mesmo. O dom vai ativar, porque o dom é para servir o próximo. Quando você serve o próximo, você é servido por Deus também. Toda vez, escuta isso aqui, que eu passar por esse estado de você ficar na melancolia, não estou conseguindo, não está falando comigo. Eu só sabia isso aqui, vou pregar. Aí sabe o que eu fazia? Eu ia para o campo de futebol, pregar para a pessoa. Quando começava a pregar, isso acontecia? O canal se abria. Rapaz, vi uma motivação, uma força. Daqui a pouco Deus estava falando comigo, eu estava orando, por quê? Eu abri o canal do Espírito através do quê? Do dar, do servir. E teve várias vezes na minha vida que às vezes o canal se abria quando eu ofertava alguém. E pá! A glória se abria, algo acontecia, a pessoa orar. Eu entrava no acesso de Espírito, porque o reino do Espírito são acessos. Você pega a hora do jeito, pega a hora do outro jeito. Pronto. Ensinei. Fiz tanta anotação para vocês. Filho do céu. Vou ensinar tanto sobre o sonho hoje. Peguei todos os sonhos da Bíblia. Peguei tudo para vocês hoje aqui. Vou mostrar várias coisas. Mas aqui, foi isso aqui. Desse jeito que Deus deu a mensagem para vocês. Agora vira para o seu irmão e fala, meu filho, só depende de você agora. Fala para ele. Fala para ele assim, pô, não é possível, né? Ó, o campo da visão, o campo da própria visão, as visões, elas vão vindo. Você tem que não tentar ficar vendo. Você tem que captar coração, sentidos, sentimentos, pela palavra, pela oração. A visão, ela vem naturalmente. A imaginação tem que ser purificada. Comece a limpar o canal da imaginação. Tire tudo que contamina você. Por um bom tempo. E você vai ver como as coisas mudam em você. Isso aí é outra mensagem para outro dia. Falar sobre purificação das imaginações. Quando você receber setas malignas, frequências que vêm entrar como imagens ruins na sua mente, pega essas imagens e esteja consciente delas. Não se associe com elas. Elas não são suas. O problema seu é, se você se associa com elas, você se fere. Você ingere ela, você come ela. Não coma a sujeira do diabo. Então pegue ela. E não deixe que ela deixe para o reino dos desejos ou do engano no coração. Fique consciente do que você está vendo. E destrua isso. Sobrepondo com a palavra, declare uma palavra e veja a palavra que você está falando e visualize essa palavra em cima daquilo que foi a seta do maligno. Faça isso. Quando eu era mais jovem, Deus me ensinou sobre isso. Quando Ele foi me ensinando sobre as imaginações, eu era muito jovem. Então toda vez que vinha uma seta e fala amado maligno, vinha às vezes qualquer visualização de negativo, seja o que for. Na hora eu já vi um sangue do cordeiro descendo, eu via na minha mente. Eu via Cristo na cruz. Eu via espada, eu via fogo consumindo aquela imagem. Depois comecei a ver fogo. Até que aquilo acabou. Você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar. Eu ensinei para você aqui hoje.
Fala obrigado, Jesus. Tá bom, Natal. Suficiente.